Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos responder a um pseudo-ateu. Eu uso essa definição porque quando nós falamos de ateu, nós estamos falando de uma pessoa que faz uma contestação elaborada. Esse rapaz aqui, ele não serve para ser, digamos assim, denominado de ateu. O ateu é diferente, ele tem conhecimento, ele analisou o texto, então ele faz ali uma refutação, mas baseado nos fatos. Ele vai trazer a visão dele, a visão ceticista dele, mas com argumentos técnicos dos fatos. E aí é até interessante, de repente, alguns argumentos de ateus que a gente tem por aí na internet, é interessante para a gente discutir o assunto. Algumas, entendo eu, colocações ateísticas, elas são dignas de ser comentadas, de ser ponderadas, e eu até diria mais, o próprio Deus fala, ó, venha até mim com seus argumentos, vamos conversar. Então, eu quero aqui deixar claro que os ateus que estão nos assistindo, porventura esteja aí participando aqui desse vídeo, não há problema de questionamentos legítimos. Eles devem ser feitos e devem ser refletidos dentro do contexto bíblico. Agora, o vídeo que eu vou passar aqui hoje é lastimável, né? Parece que esse cara aqui assistiu um dos vídeos do pastor René Kivitz, que foi até desligado da Igreja Batista, onde ele fala lá do texto de Deuteronômio que a Bíblia tem que ser atualizada, porque, segundo ele, na interpretação dele, o estuprador ganhava como prêmio, como punição, o casamento forçado. O que não está na Bíblia Sagrada isso. O que esse rapaz fala aqui, o que o Ed René Kivitz colocou, é texto fora do contexto. Outra coisa importante nós deixarmos claro, que além de texto dentro do contexto, quando a gente viaja lá para o mundo antigo, nós temos também que viajar dentro do contexto da mentalidade. Tem um livro de um antropólogo secular chamado Fustel. O livro denomina-se Cidade Antiga, se não me engano esse é o título do livro, Cidade Antiga. E quando você analisa esse livro antropológico, você vai descobrir muitos costumes, muitos jeitos de resolver as questões que o mundo antigo tinha, que para nós hoje é inconcebível. Mas naquele tempo era a prática, era a praxe, era daquele jeito que se resolvia. Uma outra coisa que você tem que analisar que quando Israel chega ali na Judéia, conquista aquela área, começa a formar o seu estado, a princípio o povo não tinha cadeia. Você pode notar na Torá, na lei de Moisés, que você não vai encontrar cadeia. Então muitas coisas ali que eram resolvidas ou se pagava uma multa ou se pagava com a própria vida. Existia ali o jeito que Deus, junto com Moisés, arrumou para resolver os problemas sociais daquele povo. Até que Israel se tornou uma nação, criou-se tribunais, criou-se cadeias, e aí então nós vamos ter uma desenvoltura dessa questão existencial da nação. Então a gente tem que analisar tudo isso antes de sair falando alguma coisa por aí, tá bom? Mas antes, gente, deixa eu dar aqui o meu recadinho rápido. Eu quero pedir para você se inscrever lá no nosso canal do Apoie-se, colaborar com o nosso ministério aqui. O mês passado nós sorteamos uma enciclopédia da vida de Jesus e 4 kits de livros do CACP. O mês que vem vamos sortear uma Bíblia apologética e 3 kits de livros do CACP. Então, se você ainda não é inscrito, ainda não coopera conosco lá no Apoia-se, vai lá, clique no link, está aqui na descrição do vídeo, clique no link, vai lá, se inscreva e participe. Também eu peço para você baixar o app do CACP, viu? Não importa qual o sistema operacional do seu celular, vai lá, tem para todos eles. Baixe o aplicativo do CACP no seu celular, você vai ter muitas surpresas abençoadoras através do app.
Inclusive, nós vamos colocar aí dentro dele, para você disponibilizar a hora que você quiser, mais de 5.000 PDFs. Também vamos colocar mais de 1.000 podcasts. Vocês sabem que aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nós sofremos censuras, mas no aplicativo não tem censura. Então baixe o app do CACP. Outra coisa, se você puder gostar do vídeo e puder compartilhar e curtir o nosso trabalho aqui, a gente agradece, tá bom? Vamos lá então pro comentário do vídeo aqui do rapazinho aqui, que não é ateu, é um pseudo-ateu, e aí a gente volta para conversar sobre esse assunto. Você sabe o que a Bíblia manda fazer em caso de abuso sexual? Leia comigo Deuteronômio 22, a partir do versículo 28. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, eu já vou explicar isso aqui, e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, terá que casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Ou seja, a Bíblia ensina que se você abusar, estuprar uma mulher, você pode pagar por ela e se casar com ela. Bem, veja como é que é, né? Primeiro, eu queria aconselhar você que está nos assistindo a pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo 22 de Deuteronômio. Isso aí é importante. Também eu queria aproveitar o ensejo para te indicar, se você ainda não adquiriu, a Bíblia Viva. É uma Bíblia com uma linguagem bem odierna, bem atualizada, mas não chega a ser uma linguagem de hoje. Então é uma Bíblia que tem assim uma versão muito interessante para você colocar aí na sua biblioteca. E custa 20, 30 reais essa Bíblia. Vale muito a pena, porque ela vai ajudar você na interpretação do texto, tá? Com relação ao que ele fala, não é verdade, porque no versículo 25, lá deixa muito claro que o homem que forçar uma mulher, ou seja, estuprá-la, ele morrerá. Estou pondo aí o texto. Ele morrerá. Então, o que a Bíblia prevê para o estuprador? Prevê morte. Adultério, pegou o casal em adultério. Também está aqui no texto e no contexto. Morte. Veja, quando Jesus, lá no capítulo 8 de João, recebe diante dele aquela mulher que foi apanhada em adultério, os doutores da lei ali estavam fazendo uma pegadinha com Jesus. Porque a lei de Moisés, na verdade, fala que o homem e a mulher que foi pego em adultério é que deveriam ser apedrejados. Logo, ali estava a pegadinha. Então aqui também prevê essa questão. Agora vamos ler o texto aqui. O problema é a tradução. Talvez ele não tenha acesso a enciclopédias, não tenha acesso a compêndios, não tenha acesso a um material mais adequado. É por isso que ele fez a interpretação equivocada. Eu aqui estou facilitando para todo mundo. A Bíblia Viva é barata, vai te ajudar na interpretação do texto e vai resolver o problema. Olha lá o versículo 28. Estou pondo aí na tela. Se um homem seduziu uma jovem virgem sem compromisso de casamento e for apanhado no ato, aqui ato é sexual, ele pagará uma multa de 50 peças de prata ao pai da moça e terá que se casar com a moça, pois a humilhou. Nunca poderá obter divórcio. Porque em Deuteronômio 24, a lei de Moisés prevê ou previa o divórcio. Agora, esse caso aqui, ele não teria essa opção. Ele teria que ficar casado com ela até o fim. Agora, olha que interessante. O que o versículo 28 está falando? Ele está falando de um relacionamento e que houve ali um ato de sedução e ambos fizeram sexo, ou seja, fornicaram, tiveram uma relação antes do casamento. O que a Bíblia está prevendo aqui? Está prevendo primeiro o casamento, sem poder ser dissolvido em nenhuma circunstância. Prevê também uma multa, porque nesse tempo aqui o pai da moça, a família da moça tinha que ser respeitada, então por isso pagava-se essa multa pelo desrespeito. Como desrespeitou, paga-se uma multa pelo desrespeito.
e o casal era unido em matrimônio. Não tem nada a ver com casar-se com estuprador. Nada a ver. Hoje, dentro das nossas igrejas, acontece a mesma coisa. Se um casal de namorados estão se relacionando sexualmente, as famílias são chamadas, o casal é chamado e a orientação pastoral é casamento, porque lá em 1 Coríntios 7 está escrito que quando há a relação carnal ou conjugal, esse casal já está em matrimônio. Eles devem apenas regularizar a situação. E é o que a igreja orienta e faz. Quase mudou muito pouco aqui em detrimento ao que acontecia no Velho Testamento. Olha, eu fiz uma tabelinha para você aí, olha lá. Ato de adultério entre um homem e uma mulher comprometida. Deuteronômio 22, 23. Pena ou punição. Pena de morte para ambos. Deuteronômio 22, 24. Ato. Homem que estupra mulher. Deuteronômio 22, 25. Punição. Pena de morte só para o homem. Deuteronômio 22, 25 a 26. Relação consentida entre um homem e uma mulher não comprometida antes do casamento. Deuteronômio 22, 28 e Êxodo 22, 16. É o que nós acabamos de ler aqui. Pena ou punição. O homem paga o dote da moça e é obrigado a se casar com ela. E não poderá se divorciar da mesma. Então essa tabelinha aqui, ela dá uma exemplificada do que é o ato aqui registrado em Deuteronômio 22, para resolver um problema social daquele tempo. E eu diria para vocês que não há nada de desatualizado ou em desconformidade até hoje com a nossa realidade cristã. Embora a lei, esses atos da lei foram abolidos e em Cristo nós temos uma nova dispensação e uma nova lei, o fato é que o que está aqui acontece ainda dentro das nossas igrejas. O casal está namorando, se relaciona sexualmente antes da hora. Qual é a orientação? Casamento. Obviamente que não tem que pagar dote, que essas regras da lei foram abolidas, mas a prática do ato para resolver o problema ainda é o mesmo. Logo, o que a gente tem aí são pessoas maldosas, inescrupulosas, que vão lá no Velho Testamento, tiram um texto do contexto e aí fazem videozinhos para deturpar a mente das pessoas. Lamentável, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você e se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e nós responderemos. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.